Muito bem. Então, damos novamente boa noite a todos. Vamos nos conectar na nossa prece inicial. Então, sentamos confortavelmente na cadeira, relaxando a coluna, respirando profundamente, conectando no nosso coração, nossa energia, sentindo o amor, a conexão com os nossos mentores, agradecendo a eles, com esse amor, mais uma semana estarmos juntos, por toda a proteção, toda a guiança que nos deram durante essa semana. Pedimos reforço da proteção para os nossos lares. Conectamos assim as fraternidades, os mentores que sempre apoiaram, Garferra Matiz, a equipe da música, dos médicos espirituais, terapeutas do espaço, todas as giras de Umbanda, saudamos todas elas, todas as fraternidades, saudamos todos os amigos espirituais que nos auxiliam. Conectamos com os mentores da casa, Mestre Ramatiz, Sri Satya Sai Baba. Mentalizamos nossa Mãe Maria, que ela nos conduza. É o nosso Mestre Jesus. E a Ele direcionamos com toda a força nosso pensamento, tendo a certeza que quando pensamos, a energia dele está conosco. Quando toda uma corrente de pessoas estão pensando juntas, mais forte ainda fica essa conexão. Então, todos juntos, mentalmente direcionados ao Mestre Jesus, fazemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muy bien. Eu desliguei para aquecer. Pronto. Nossos passos não foram em vão, candeia debaixo do alqueire não consola um coração. Para muitos jazem esquecidos tantos sonhos, mas não para nós, porque a nossa voz pertence a dois planos. Mas não para nós, porque a nossa voz sabe dizer te amo. O amor é um novo mandamento que durante todo esse tempo criou asas para voar nos sonhos de quem não pôde parar.
Ramatis, Namastê. Cristo em você. Nossos passos não foram em vão, candeia debaixo do alqueire não consola um coração. Para muitos jazem esquecidos tantos sonhos, mas não para nós, porque a nossa voz pertence a dois planos. Mas não para nós, porque a nossa voz sabe dizer te amo. O amor é um novo mandamento que durante todo esse tempo criou asas para voar nos sonhos de quem não pôde parar. Ramatis, Namastê. Cristo em você. Só um segundinho. Por favor. Rasteira. Beleza. Só um segundinho, peraí. Uhum. Tudo bem. 3, 7, Nós vamos cantar Life's God. Canta muitos nomes de Deus aqui nessa música. Kukumba Oxalá, Odimani Toshuede, Agayangoba Alá. Kukumba Oxalá, Odimani Toshuede, Agayangoba Alá. Tupanolorum Tanará, Golora Ualere, Zambizeus Ruata, Yesu. Tupanolorum Tanará, Golora Ualere, Zambizeus Ruata, Yesu. Já Shalantie, Sababão. Já Shalantie, Sababão. Amadeira Zubatalá, Mandara Uguleve, Krishna Efuzu Amana. Amadeira Zubatalá, Mandara Uguleve, Krishna Efuzu Amana. Yamba Oxum Atzulai, Kala Okuniambe, Kuakua Jesus, Jesus. Yamba Oxum Atzulai, Kala Okuniambe, Kuakua Jesus. Hai Elenda Ye, Sababão. Jujuzimana, tendendio, acho Jujuzimana, Kami Soko, Lumna Deus e Alá, Kami Soko, Lumna Deus e Alá,
Shiva Shambhu Utimiyamana Ganesha Dunetso Banara Gaya Muneto Adon Amoye Manja Mazdaya Dunetso Banara Gaya Muneto Adon Amoye Manja Mazdaya Iansa Adonai Brahmagedepu Tingembu Atzila Ganesha Iansa Adonai Brahmagedepu Tingembu Atzila Ganesha Dolodum Yamana Oxóssi Shidu Buda Gui Jeová Ereia Dolodum Yamana Oxóssi Shidu Buda Gui Jeová Ereia Shidi Sai Prema Sai Sai Babam 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 Sim? Gracias. Tudo certinho? Então, boa noite a todos. Então, vamos trocar umas ideias, né, sobre esse tema bastante simples, né, que é Deus. Tranquilaça. Na verdade, né, a gente vai fazer assim um contrapontozinho, né, bem simples, com algumas ideias que Ramatiz traz sobre Deus e que tem uma afinidade, né, com a chamada filosofia perene, né, ou aquilo que a gente podia chamar de universal, né, no desenvolvimento da filosofia clássica e da filosofia medieval, da filosofia moderna. Então a gente vai passar por todos esses, né? Deixa eu só me ajeitar aqui que o técnico, tudo certo? Então, claro que a gente não vai passar por todas essas etapas aí da história da filosofia, vamos só en passant, né, em alguns filósofos, alguns temas, e aí, na medida do possível, se for possível a gente ir trocando ideia, seria mais interessante. Eu chamaria atenção, nesse início, para uma afirmação bastante interessante que é feita no Filosofia Antiga, do eminente filósofo Humberto Roden, né, que nos fala em seu livro exatamente da importância não só da tarefa que Jesus desempenhou, né, no sentido prático, social, mas também na contribuição filosófica que nos deixou o nosso Mestre Jesus, né? E Humberto Roden chama atenção, obviamente, para conhecereis a verdade vos libertará, né? Roden nos explica aí que Jesus estaria identificando a ideia da verdade com a natureza da divindade. Em outras palavras, Deus seria a verdade, e a verdade, dialeticamente, seria Deus. Ao fazer esta afirmação metafísica, Jesus estaria defendendo, a um só tempo, a existência de Deus, pelo óbvio, né? A cognoscibilidade de Deus, ou seja, nós podemos conhecê-lo, porque ele está falando de conhecimento da verdade, né? E, ao mesmo tempo, o poder desse conhecimento, que é o poder de nos libertar. Só que, lógico, né, a coisa não é tão pacífica assim, né? Não é tão simples assim, né?
quando a gente vai lá por um pouquinho para a filosofia antiga, e a gente pensa nos filósofos céticos, que entendiam que essa verdade não existiria a não ser, né, como uma expressão relativa da avaliação subjetiva do homem. Ou seja, se existe uma verdade, é a verdade individual de cada um, não uma verdade universal, né? Que ao conhecê-la, você se libertaria. Aliás, a ideia de libertação também, uma ideia bastante questionável, porque não existe nada do que nós devemos nos libertar para os céticos. A gente está vivendo um mundo que a gente nasce e depois morre. Ponto. Quando a gente pensa em Pirro, por exemplo, Pirro vai nos dizer o ser não existe, porque em filosofia, Deus, né, em avaliação ontológica, metafísica, é denominado de ser. Ele nos dirá, né, Deus ou ser não existe. Se existisse, nós provavelmente não poderíamos conhecê-lo. Mas se por algum acidente de percurso nós pudéssemos conhecê-lo, né, nós não poderíamos comunicá-lo. Então, repito, o ser não existe. Se nós conhecêssemos, não poderíamos... se ele existisse, nós não poderíamos conhecê-lo. E se nós pudéssemos conhecê-lo, nós não poderíamos comunicá-lo. Será assim? Né? Contribuindo com esse pensamento de Pirro, o eminente filósofo Epicuro, né, pai da filosofia do prazer, né, que identifica a noção de felicidade com a noção do prazer, né, é claro que mediada, segundo ele próprio, pela prudente razão. Né? Não se trata de qualquer prazer, mas dos prazeres naturais e necessários. Claro, nós não vamos entrar aqui na filosofia do Epicuro, mas o Epicuro, apesar de pensar assim, de forma bastante, vamos dizer assim, racional em torno do que seria a felicidade associada ao prazer, era um ateu também. Né? Seguidor da filosofia de Leucipo e Demócrito, que acreditavam de que o mundo não passava de uma constelação atômica, né? Conjunto de átomos, né? Então é pura matéria, então não existe nenhum criador, né? Nós, vamos dizer assim, nossa gênese está na integração, né? Nas múltiplas integrações dos átomos. E Epicuro nos traz então uma visão sobre Deus que iria se tornar um dos maiores desafios do pensamento. Até o século IV depois de Cristo, ele era mais ou menos o século IV, século III, transição, né? Até o século IV depois de Cristo, o conhecido paradoxo de Epicuro iria perturbar a mente de muita gente. Então, trago-lhes o paradoxo. O paradoxo é o seguinte, ele diz o seguinte, se Deus é bom, mas como é que se diz isso? Benevolente ao máximo, né? Onipotente, onisciente, né? Se Deus tem essas três categorias, aí ele faz uma perguntinha singela, né? Onibenevolente, né? Onibenevolente, agora me veio a palavra certinha. Né? Mas se Deus é tudo isso, onibenevolente, onipotente e onisciente, a pergunta singela, que não quer calar, que durou do século IV antes de Cristo ao século IV depois de Cristo é: por que o mal existe? Porque, veja bem, diria ele, se Deus é bom, onibenevolente, e é onisciente ao mesmo tempo, e o mal existe, então ele não pode ser onipotente, porque quer dizer que ele não consegue combater o mal. Pois ele tem consciência e tem até a vontade de acabar com o mal, porque ele é bom. É sumamente bom. Mas ele não tem toda a potência. Ora, se Deus, então,
onisciente, é onipotente, né? E o mal existe, isso quer dizer que ele não é bom. Ele sabe que o mal existe, ele tem força para acabar com o mal, mas ele não tem a bondade necessária para acabar com esse mal. E lógico, se ele é bom, se ele é onipotente e o mal existe, então ele não é onisciente. Ele, portanto, tem a bondade, tem toda a força, mas não tem todo o conhecimento, não sabe da existência do mal. O que nós, no nosso mundo recôndito, pensamos neste momento? Peraí, o Epicuro tem razão? Porque a gente sabe que o mal existe. Quem poderá, né, colocar em dúvida a noção de que o mal existe? Ora, então seria realmente incompatível. Se o mal existe, Deus existe. Considerando as 3 categorias ontológicas que atribuímos normalmente a Deus, né? Mas é lá no século IV depois de Cristo que Santo Agostinho, pensando muito sobre esse paradoxo que já teria atormentado muitas pessoas, chega à conclusão neoplatônica, né? Que é justamente, ele diz assim, bom, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando ontologicamente de uma realidade absolutamente positiva. Positiva, em filosofia, quer dizer absolutamente existente, presente, objetiva. E quando nós falamos de uma série de outras coisas, dentre elas o próprio mal, nós falamos de coisas no sentido negativo. Coisas que de fato não existem. Elas estão ali pela ausência das coisas que efetivamente existem. Então nos ensinará Santo Agostinho que o mal, assim como a sombra é uma ausência de luz, assim como, digamos, um buraco na parede ou numa madeira é justamente a ausência, né, do material que é feito a parede, lá se for o tijolo, né, do material que for feito a mesa, se for madeira, é ausência de madeira, uma ausência do tijolo. Ou seja, não tem uma realidade em si mesma. O mal também não tem uma realidade em si mesma. Ela é apenas e tão somente, né, uma ausência ontológica do próprio bem. É claro que as ações más existem. Correto? As ações más. Mas o mal em si não existe. Como o bem em si existe, e nos lembrará disto o nosso eminente Platão, que identificará, inclusive, Deus com a ideia perfeita do bem. E o que é Deus para Platão? A ideia perfeita do bem. Ou seja, não é uma ideia que nós pensamos, mas é a ideia que tem uma realidade em si mesmo e que produz todas as outras coisas, inclusive nós, com a capacidade de pensarmos. Espero que esteja ficando claro, eu não esteja complicando muito. Então, a partir disso, a gente pode pensar, claro que na doutrina espírita, a visão, e essa ideia, né, a gente fazer um contrapontozinho, a visão do espiritismo também se subestrutura nessa mesma premissa, né? Ou seja, o que nos dirá os postulados, o que nos dirão os postulados espíritas, né? Que o homem, aliás, muito semelhantemente ao seu precursor, de acordo com o que nos diz Allan Kardec no Evangelho, o precursor seria Sócrates, né? É muito semelhante a ele, o Espiritismo vai na direção de que o homem pratica o mal, porque ignora o bem. Ou seja, a ausência de um conhecimento deste bem permite que o homem vivencie, nesta ausência, uma ação má, né?
mas não existe uma realidade, como nos diria o maniqueísmo, por exemplo. Não, existe um Deus do bem e existe um Deus do mal. O Espiritismo vai exatamente numa visão absolutamente monista. Só existe um Deus e o Deus do bem, né? Muito bem, aí eu vou chamar aqui então o nosso mestre Ramatiz para nos trazer, né? Eu vou pedir para a Cássia dar uma lidinha aqui numa pergunta, que é a primeira pergunta, provavelmente que está aí, se eu não tiver me enganado, sobre quando se pergunta para ele, mas será mesmo que o universo foi criado por Deus? Ou será que teria sido pelo acaso? Pode ler direto a resposta, Cássia. Resposta? É. Ramatiz diz: respeitamos a convicção de cada homem, contudo, cremos que o acaso ou um incidente imprevisível possa produzir fenômenos e fatos inteligentes, como é a vida no universo. É realmente um acaso ilógico. Um acidente não cria leis tão sensatas, lógicas e sábias, que tanto disciplinam de modo genial e correto o turbilhão de elétrons em torno do núcleo atômico, como também amparam e proporcionam racionalmente a coesão dos astros, suspenso no cosmo e girando em volta dos centros solares. Ademais, todos esses astros movem-se em direção a um objeto correto e útil, com suas estruturas estáveis, perfeitas e complexas, demonstrando um plano de inteligência incomum e superior ao mais avançado índice de intelecto humano. Já dizia célere filósofo persa: se Deus não fez o mundo, precisamos procurar com urgência o responsável por acontecimento tão sábio e lógico. Fantástico, né? Se Deus não fez o mundo, alguém tão inteligente quanto Deus, tão poderoso, tão bom, deve ter feito. Talvez tenha outro nome, né? Bom, e essa visão que nos traz a Matiz, quer dizer, não existe um efeito sem causa, como assevera a própria ciência, né? E nós também não poderemos deduzir que uma causa de algo superior, como o ser consciente, poderia ser algo inferior. Algo inferior pode servir como uma condição para o surgimento de algo superior, conforme nos orienta a ontologia clássica. Porém, não pode ser causa, né? Então, se eu penso no princípio evolucionista de Charles Darwin, né, e penso na evolução, né, filogenética, na evolução do Homo erectus para o Homo sapiens, então eu penso nessa evolução como uma condição para o surgimento e o aparecimento do ser consciente. Mas não penso como causa, né? Eu penso como causa algo superior. Porque como nos ensina a lógica, né? Do zero eu não posso tirar um. Mas do todo eu posso tirar a parte, né? Isso, em outras palavras, quer dizer, claro, que eu não posso tirar alguma coisa do nada, né? Porque supor que teria sido do acaso, teria surgido do nada em algum momento, né? Não existia e passou a existir em algum momento, ou seja, não havia alguma coisa, e em outro momento passou a existir alguma coisa, o mundo e os seres que neles habitam, né? Então, do zero eu suponho que sai um, o que é ilógico, porque não existe uma transição ontológica do nada para alguma coisa ou para o ser. Nem existe uma transição ontológica e lógica do ser para o nada. Uma vez criado alguma coisa, essa coisa jamais deixará de ser. Mas vamos com calma, estou ficando animado aqui no negócio. Então, meus queridos, quando a gente pensa nessa questão de causalidade, é quase natural nós nos lembrarmos de São Tomás de Aquino, que para justificar essa existência de Deus, ele coloca aí algumas causas, não vamos falar de todas, né, só a título exemplar. Ele coloca, então, por exemplo, a ideia do motor que move outro motor. Então, se você tem algo em movimento, supõe-se que algo tenha feito aquilo movimentar-se,
Por sua vez, outro motor fez aquele outro movimentar-se. Bom, chegaríamos à chamada petição de absurdo se nós não tivéssemos um início. Em algum momento, algum motor deu início ao processo. Porque senão, tecnicamente, esse mundo que nós conhecemos aqui, poderia ser considerado eterno. E nós sabemos cientificamente que ele não é. Ou infinito. E também nós sabemos que ele não é. Né? Então, em algum momento, ele passa a existir. Ouçam bem essa palavra, ele passa a existir. Né? Embora ele sempre e eternamente tenha feito parte do ser de todas as coisas. Mas isso a gente vai trocar uma ideia já daqui a pouquinho. Né? Então, é o primeiro motor. Né? Outro exemplo que ele nos dá é os graus de perfeição. Se você olhar para a perfeição dos seres que habitam a natureza, nós próprios, né? O funcionamento do nosso sistema orgânico, né? A interação que existe entre o sistema sutil, psíquico, nervoso e os outros sistemas um pouco mais densos e mais materiais, sistema gástrico, né? Sistema geniturinário, né? Sistema também sutil, mas mais material, sistema endócrino, a relação que existe perfeita, o equilíbrio dinâmico do nosso organismo, se a gente não atropelar muito com alimentação complicada, né? Se a gente não deixar de fazer exercício e tal, a gente tem um organismo que tende a entrar em processo de entropia e idade bem avançada, né? Claro que a gente não enxerga isso porque a gente normalmente não tem esses cuidados, e aí a gente entra em entropia, em perda de energia, né? Perda de vitalidade, entramos nessa vivência que também é uma vivência da ausência da saúde, porque também, né, doença não é uma entidade ontológica, é apenas a ausência do equilíbrio. Né? Então, se nós pensamos na perfeição disso tudo, pensamos na perfeição das relações que existem entre os animais, né? O equilíbrio também dinâmico dos ecossistemas, nós vemos graus de perfeições variados. E mesmo quando nós pensamos no comportamento animal, a gente tende, logicamente, a reconhecer como comportamento animal como imperfeito comparado ao do homem, óbvio, né? Se você pega, por exemplo, o jacaré, né, que tenta golpear o seu futuro alimento, né, um elefantinho, por exemplo, né, você vê, putz, mas caramba, esse jacaré, pegar o jacarezinho e tal, então a gente vê, né, o elefantinho, perdão, né, a gente vê como um negócio, obviamente, ruim, comparando, né, mas naquele reino, né, essa é uma habilidade importante, inclusive, né? O leão, com a habilidade, né, que ele tem de até mesmo, né, essa habilidade que eu estou descrevendo, de matar o seu futuro almoço. São habilidades que naquele estágio de desenvolvimento é uma perfeição, inclusive de acordo com o Santo Agostinho. São seres com graus de perfeições menores. O problema é quando nós, e aí eu me recordo de uma outra passagem do nosso mestre Ramatiz, né, quando ele faz uma interpretação de uma passagem de Jesus, não deveis seguir a Deus e a Mamon. O problema é exatamente o que está implícito nessa passagem, que é quando você tenta servir a dois senhores. O que ele quer dizer, Ramatiz? Ele quer dizer, bom, você saiu da quinta série, não precisa usar mais uma série de instrumentos que você usava para estudar na quinta série, foi para a universidade, mas você se apega àqueles instrumentos e quer continuar utilizando na universidade. Né? Você quer levar a canetinha, né? Quer levar o lápis de cor, né? Aquelas coisas que eram próprias lá da quinta série, né? Você quer usar também lá na universidade e tal. É a mesma coisa, quer dizer, matar o outro para poder me alimentar era uma coisa natural, mas agora não.
Quando eu estava lá na 5ª série e era um leão, se bem que eu estou mais para um tartaruga, né, pela forma, não sei. Mas um leão é mais bonito. Quando eu era um leão, então era legal fazer determinadas coisas, era próprio daquela perfeição. O problema é quando eu chego no estágio que eu estou e quero manter e valorizar como importantes perfeições que já não me são tão mais importantes. Ou que já não me servem no meu atual estágio. Lógico, eu estou falando aqui da ação agressiva em sentido geral, que é próprio do elemento da natureza. Mas aí, graus de perfeição. Agora, se a gente for vendo todos esses graus de perfeição, inclusive quando a gente avalia uma coisa que tecnicamente não seria assim tão boa, do ponto de vista de uma ética já mais avançada, né? A gente vai ter que chegar em perfeições superiores até atingir alguém ou um ser com uma perfeição muito, muito maior do que as que nós possuímos. Chegaremos de novo nesta causa, Deus, para São Tomás de Aquino. E aí são várias as explicações de São Tomás. E eu vou chamar a atenção para a finalidade, que é uma causa que eu acho muito importante. Quando a gente observa, inclusive na natureza, como eu estava dizendo, tudo tem uma finalidade, né? O sistema, se a gente não interferir no sistema, ele funciona perfeitamente. Na verdade, quando você observa, né, um animal matando o outro, no fundo, você está vendo um equilíbrio dinâmico, porque isso mantém o sistema operando de maneira equilibrada. Ao mesmo tempo em que o esforço exigido para que eu me mantenha dentro daquele sistema integrado, preservando a minha vida naquele estágio, né, só vai fazendo com que eu desenvolva, né, elementos que me permitem desenvolver-me, aperfeiçoar-me, né? Então, só que todos sabem o que devem fazer, né, orientados por um princípio de finalidade. O cara nasce e já sabe qual é a finalidade dele. Quem terá dado essa finalidade? Porque eles próprios não poderiam ter dado uma finalidade de organicidade do sistema, já que nós os consideramos como seres irracionais. Só alguém poderia ter produzido como causa eficiente desses seres e de nós outros, né, a finalidade para as nossas existências. E aí eu convido a Cássia para ler uma passagem do Ramatiz, que eu vou pedir para ela não ler também essa pergunta toda, porque ela é uma resposta enorme. Qual o livro do Ramatiz? É o livro Evangelho à Luz do Cosmos. É a segunda pergunta aí, Cássia. Você já pode... Isto. Pode ler a pergunta para a gente e ler só um pedacinho da resposta que já vai dar para todo mundo entender. Muito bem. Mas em face de tanta complexidade e acontecimentos inexplicáveis que surpreendem ou confundam a nossa compreensão, como poderíamos identificar algo da bondade divina através da própria obra de Deus? Aí o Ramatiz responde. A bondade de Deus manifesta-se intencionalmente, até nas coisas mais repugnantes e aparentemente inúteis no mundo. Há um sentido benfeitor de proteção ao equilíbrio natural, em qualquer fato da vida, sem que se precise de muito talento e erudição para o homem vislumbrar o fenômeno tão simples. Porventura, a eclosão do lírio ou do lótus no seio dos lençóis de lama fétida, a configurar a flor na sua mais pura virgindade e perfume, não é, também, uma das mais sublimes demonstrações da bondade divina que ensina o amor em todas as expressões da vida? Basta a criatura sensível e sem premeditações prescrutar a intimidade dos acontecimentos desagradáveis ou trágicos, considerando inúteis e onerosos, para ela descobrir, sob o véu do que é asqueroso ou daninho, a mensagem de uma inteligência oculta, que atua no mundo espiritual, modelando na matéria as futuras formas de estesia angélica. É o caso do capim, por exemplo, vegetal até pouco tempo julgado como sem importância, e que surpreendeu a ciência quando essa descobriu que ele possui todas as vitaminas. Continua. É fácil de se comprovar essa realidade, porque o cavalo,
O boi, outros animais, embora se alimentem especificamente de capim, são mais sadios e robustos do que os homens, preferencialmente carnívoros. Na guerra de 1918, os médicos descobriram que não eclodia gangrena nos soldados feridos, onde pousava a mosca varejeira, provavelmente por produzir as bicheiras. Aliás, a própria penicilina descoberta por Fleming é oriunda de um vegetal simples em sua organização, que é o fungo. O urubu, ave tão repulsiva e um retinente devorador de cadáveres, é hoje considerado um excelente sanitarista do globo, na sua tarefa inglória de limpar a carniça do solo, enquanto a própria ciência já suspeita de que em sua moela existe certa enzima favorável à cura do câncer. Além disso, o urubu vive quase 250 anos. Caramba! E, paradoxalmente, goza de ótima saúde e sua alimentação execrável jamais o contagia ou infecciona. Então, meus amigos, lógico que a gente não vai querer continuar se alimentando, né, como urubu, né? Ó, né? A gente não precisa comer os cadáveres, né? E exatamente essa que é a ideia, nós não precisamos mais, né? Muito bem. Quando nós, então, pensamos de que Deus é uma causa, a inteligência suprema, né? Inteligência suprema do universo, como é definida no Livro dos Espíritos, né? A gente se faz ainda uma pergunta. Não existe efeito sem causa. Então, Deus existe, né? Ah, porque é o motor, porque é a causa eficiente, porque é a causa final, né? Porque é a causa necessária e não contingente, como nos ensina o Tomás, né? Mas será que nós podemos conhecer? Porque lembra da afirmação inicial que eu comecei? Nós podemos conhecer a verdade, a cognoscibilidade da verdade, né? Que é identificada, então, como a realidade divina. Então, realidade divina e verdade seriam as mesmas coisas. A gente pode conhecê-la? Nós podemos conhecer a realidade de Deus? Colocando nesses termos, né? Claro que conhecer de forma absoluta, né, como nos ensinará o nosso mestre Ramatiz, não é possível, né? Mas é claro que nós podemos conhecer de forma relativa, né? Então, quando nós pegamos Santo Agostinho nos dirá que a gente conhece muito mais pela via inversa, ou via negativa. Muito mais conhecemos de Deus aquilo que ele não é daquilo que ele é. Mas Humberto Roden nos trará aquela noção um tanto mais metafísica de que Deus, tratando-se de ser a causa de todas as coisas, né, ela é uma causa que, semelhantemente ao efeito, e esse é um dado muito importante, extremamente importante, não pode existir sem o efeito. Sim, né? Então, sendo ele uma causa, ele também não existe sem um efeito. Não é só o efeito que não existe sem a causa. Olha só que pensamento interessante, né? O princípio inteligente do universo, né, da nossa doutrina espírita, é um princípio inteligente num universo necessário. Como assim? Né? Como a causa precisa do efeito assim? Né? Como assim? Não estou entendendo. Bom, na verdade é simples, porque ele é tomado como causa e causa como realidade das coisas. O ser das coisas, como a gente estava falando. O princípio inteligente das coisas, como nos fala a doutrina dos espíritos, né? Correto? Então, se ele é a realidade das coisas, nós temos que ponderar que uma realidade só é uma realidade enquanto realiza alguma coisa. Uma causa só é uma causa enquanto causa de alguma coisa.
Então, se você pensa assim, a partir de um determinado momento, nós fomos criados. Peraí, tem um problema aí. Porque se a gente foi criado em um determinado momento, é a mesma coisa que a gente diz assim, a gente foi causado por Deus em um momento em que Deus passou a ser Deus. Percebe? E Deus não era Deus até ali, mas depois que ele passou a ser Deus, que ele passou a ser uma realidade que realiza, aí ele passou a criar-nos. Tá certo? Não. Não tá certo, né? Isso quer dizer o seguinte, que ela é uma causa que causa eternamente e que causa as coisas causadas eternamente. Ou seja, nós somos eternos também. Enquanto seres. Agora, num determinado momento, de fato, nós passamos a existir. Então, é a mesma coisa que eu disse assim, bom, se eu tenho os seres vivos, né, os animais, os vegetais, né, para a ontologia, até os minerais são seres vivos, né, eu posso matar um ser vivo. Posso, digamos, extinguir a existência relativa de um indivíduo, mas não vou poder matar a vida que anima este ser vivo. Aliás, eu poderia extinguir toda os seres vivos, mas não poderia extinguir a vida. Então a analogia é, eu posso extinguir relativamente a vida, o meu existir, ele pode acabar, como ele pode se iniciar, mas o início é um início relativo, porque eu já era antes de existir. O meu ser já estava, entre aspas, estava conectado ao ser divino. Num determinado momento, eu apareço, porque existir quer dizer existere, aparecer. Então eu apareço. E em algum outro momento, eu desapareço da existência, mas continuo sendo. Como nos ensinará a doutrina dos espíritos? O que é eterno em nós? É o nosso espírito imortal. Entendem? Então, quando a gente fala que o espírito é imortal, é eterno, nós estamos falando que ele é eterno como Deus. E aí, nosso mestre Ramatiz, eu gosto muito dessa imagem que ele cria, ele fala assim, Deus é como se fosse o fotógrafo, né? Ou como se fosse, então, o negativo de uma fotografia. A mente de Deus... é mesmo, né? Geração nova é quando a gente tirava fotografia sem ser no sistema agora digital, era o chamado sistema analógico, né? Então, você tinha que revelar o trem depois. Você ia num lugar lá que... Como é que chama o lugar que revela? Nem sei mais. Né? E aí revelava a foto. A mente de Deus é como se fosse isso, quer dizer, o negativo de tudo que você vê existir hoje. Tudo que já existiu. Tudo que existirá já está na mente divina como ser. E esse mesmo ser, que sempre foi, passa a ter vários inícios relativos e vários fins relativos. Inícios relativos e fins relativos, porque na metáfora de Humberto Roden, é como se nós fôssemos... Aliás, ele diz que é uma metáfora imperfeita, que nós temos que concordar, né? É como se Deus fosse o vasto oceano e nós fôssemos ondas no vasto oceano. Ora aparecemos como uma onda, ora desaparecemos como uma onda. A nossa vida é como se fosse, né, esse tempo, esse lapso de tempo onde a onda aparece e onde a onda desaparece. Tá claro? Tranquilo? Então, nós não somos... Quando então falamos que Deus nos criou e
como era do século XVIII, né? Quer dizer, Deus nos criou e viu que o negócio não ficou muito bom. Ele falou, ixi, rapaz, acho que não deu muito certo, né? Vou para o império celeste, né? Vou para o palácio celestial e tocar minha vida lá, porque o negócio foi ruim, não deu certo, né? Ou seja, a causa separada da criação, né? Bom, isso não seria ontologicamente possível. Porque imagine o seguinte, o meu pensamento, o seu pensamento, a minha mente, a sua mente, imagine o seguinte, eu penso agora a imagem de uma casa. Bom, enquanto eu estou pensando na imagem da casa, ela está aqui na minha mente. Mas se eu passar a pensar num balde ou no violão, aí sai a imagem da casa e entra a imagem do balde ou do violão. Ou então eu posso pensar as duas coisas, né? Um balde na casa e um violão na casa. As três coisas. Mas eu preciso continuar pensando. Se eu cessar o pensamento nisso, né? Pronto, aquelas coisas deixam de existir. Ou seja, a causa está completamente conectada ao efeito. De maneira que, se a causa deixar de existir ou se apartar do efeito, ela deixa de existir. E deixa de ser. Exatamente essa seria a compreensão da filosofia perene a respeito de Deus. Deus é uma causa imanente ao ser. Ela está no próprio ser. Então, quando nós pensamos na nossa alma, o Atma, né, dos hindus, nós pensamos nesta alma como uma emanação do ser divino. Quando nós pensamos na onisciência de Deus, nós não pensamos Deus mais eu e vocês. Como se Deus estivesse aqui conosco. Não, Deus não está conosco. Deus está em nós ontologicamente. Percebe a sutileza? Fica claro? Pessoal, qualquer coisa, fala, cara, não estou entendendo nada, mano, do que você está falando. Coloca no chat aí, pergunta, né? Que eu já percebi que eu comecei a delirar um pouco aqui. E o tempo já está esvaindo. Então, já vou me encerrando. Então, percebe, pessoal? Então, Deus é a causa imanente em nós, como os nossos irmãos dos Vedas nos ensinam, né? Quer dizer, Atman é a expressão de Brahman. Brahma é o Deus na concepção indiana, e Atma é só uma emanação desta causa absoluta, desta realidade absoluta. E aí, então, a minha pergunta é, nós podemos conhecer esta realidade? Nós podemos conhecer esse ser? Ken Wilber nos dirá, bom, nós não podemos alcançar esse ser, justamente nós não podemos ir até este ser como se ele estivesse em algum lugar, porque ele não está em um lugar, ele está em todos nós. Então eu não tenho que fazer nenhum esforço para alcançar nada. Não, eu preciso caminhar até uma cidade sagrada para encontrar Deus. Não, não. O movimento é interno. E trata-se de um movimento que fazemos tanto do ponto de vista sensorial, porque nós podemos ter percepções sensoriais indiretas da manifestação de Deus em nós e na realidade, como também de uma, digamos assim, concepção intelectual, nós podemos entender Deus como uma causa, né, absoluta, e também como uma vivência emocional, intuitiva. É aí que Ken Wilber, Humberto Roden, e também vamos ler uma última falinha do nosso mestre Ramatiz. Aí vamos pular algumas aqui, deixa eu ver para você aí. Pode pôr ali na mãe, João, que ela vai ler uma... Espera que eu vou ver. Onde está escrito página 20. Não tem 20, tem 21 e 22. Não? Tem 19, 21, 22.
Bom, vamos ficar devendo uma fala do mestre Ramatiz. Né? Então, meus amigos, Ken Wilber aí nos ensinará, né, como o Humberto Rodi eu já dizia, né, que é a partir dessa vivência. E essa vivência, chamada por Ken Wilber como injunção, é muito semelhante a outras duas vivências que a gente tem de maneira muito natural. Quando você faz uma experiência seguindo determinados protocolos científicos, como, por exemplo, estudar o núcleo de uma célula, a mitocôndria da célula, você vai ter que seguir alguns procedimentos protocolares, usar instrumentos e tal. E você vai conseguir comprovar aquilo que você viu escrito em algum lugar. Bom, ela funciona desse jeito, ela tem essa forma, tal, né? Ou seja, você é uma injunção, você segue determinados procedimentos e consegue ter uma experiência, neste caso, uma experiência empírica, prática, né? Irrepetível, né? Mas você pode ter uma experiência não empírica, né? Uma experiência do tipo só intelectual, também seguindo determinados protocolos, e são experiências verdadeiras, né? Quando você faz uma experiência, por exemplo, matemática, né? Você tenta resolver uma equação do segundo grau, exatamente como Descartes resolvia, né? Seguindo os mesmos protocolos, digamos, então você vai chegar aos mesmos resultados, né? Seja lá de quem for que tenha feito os mesmos procedimentos. A experiência com Deus não é diferente, né? As grandes tradições espirituais da humanidade nos trazem exatamente essa possibilidade de uma injunção, quando seguimos alguns protocolos, né, para podermos ter essa experiência de tipo mais mística e direta, não só intelectual, entendermos, né, mas realmente vivenciarmos. Então, na tradição hinduísta, o ápice da experiência de integração com Deus é chamado Samadhi. Na experiência budista, o ápice é chamado Nirvana. No Tao, próprio Tao. Né? E por aí vai, Sartori, né? da experiência japonesa, e aí vários os nomes, que é o tipo de experiência, digamos, de pico, né, como diz o Ken Wilber, que todos podemos ter, independente do nosso grau evolutivo. Independente do nosso grau evolutivo. É claro que nós vamos perceber essa experiência de acordo com o nosso grau evolutivo. Por isso é que nós não podemos conhecer absolutamente Deus, porque nós estamos... Primeiro, nós somos seres relativos, né? Participamos do ser universal, mas nós somos seres individuais, né? Segundo, porque nós estamos em graus diferentes de desenvolvimento, então nós conhecemos também Deus segundo a nossa própria condição, né, evolutiva. E aí, vou pedir para a Cássia ler a última questão para a gente finalizar, a última resposta, que é quando ele fala de como é que Deus está conectado ao universo, e porque isso já vai preparar para mais tarde, depois, eu não sei se vai ser o João ou se vai ser a Cássia, mas já está programado, vamos falar dos engenheiros siderais. E isso aqui é um pouquinho já uma antecipação, mas é importante para a gente ter essa noção e para convidar vocês para lerem, né, o Evangelho à Luz do Cosmo, porque é bastante interessante e profundo. Vamos lá. Pergunta. Finalmente, como poderíamos imaginar o universo e igualmente seu criador através da existência da própria obra? Há alguma possibilidade de maior aproximação da nossa mente humana à realidade divina? Ramatiz. Assegura a vossa ciência que o universo se encontra em fase de contínua expansão. Assemelha-se à gigantesca explosão, dilatando-se em todos os sentidos. Efetivamente, a imagem está mais ou menos aproximada nessa ideia dinâmica da realidade. Entretanto, como o tempo, no vosso mundo é relativo ao calendário humano,
não vos seria possível avaliar essa explosão na eternidade da mente divina. Supomos que para Deus, esse acontecimento dinâmico entre o principiar e cessar a explosão é tão instantâneo como o explosivo que rebenta no espaço de 1 segundo terrestre. No entanto, desde os velhos iniciados dos Vedas e dos instrutores da dinastia de Rama, esse tempo de expansão, que é justamente quando Deus cria e depois dissolve o universo exterior, é conhecido como Manvantara. E significa um grande período de atividade e não de repouso, podendo ser conhecido no Ocidente como o grande plano ou uma respiração completa do Criador, dividida na diástole e sístoles cósmicas. Em verdade, aquilo que para Deus se sucede no tempo simbólico de 1 segundo, para nós, suas criaturas, abrange um total de... Vixe, Maria, nem... 4.360 bilhões. Tava falando, João? Agora tá ligado. É 4 trilhões 360 bilhões de anos. E aí, na verdade, é dividido em dois, né? Então, uma inspiração aí é 2 trilhões 120, né, bilhões de anos. E aí, por isso que o total dá 4 trilhões dos 360 bilhões de anos. Qual seja o tempo decorrido de um Manvantara, o grande plano, que perfaz a simbólica respiração divina, em 2 períodos, né, que ele falou, dividido, né? O cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, é apenas uma noite feérica, numa infinita festa de beleza policrômica, decorrendo sob a visão dos espíritos reveladores da vontade e da mente criadora espiritual divina. O universo, portanto, é a sucessão consecutiva de Manvantaras ou grandes planos, a se substituírem uns aos outros, nos quais se forjam as consciências individuais, que, nascidas absolutamente virgens e ignorantes, são lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias. Em seguida, despertam, crescem, expandem-se e absorvem a noção relativa de bem e mal, do belo, do feio, do sadio, do enfermiço, conforme as zonas e latitudes geográficas onde estagiam, até lograrem a consciência do seu próprio destino e alçarem-se às faixas superiores da angelitude. Sucessivamente, os espíritos, já angelizados, ainda galgam níveis cada vez mais sublimes para atingir as frequências arquiangélicas, através de outros grandes planos ou Manvantaras, assumindo a responsabilidade de comandos planetários e até constelares. Arcanjos emancipados e liberados de quaisquer condição opressiva e restritiva no universo, eles passam a orientar e guiar as novas humanidades planetárias, almas infantis que vão surgindo e conquistando também a sua aventura pelo despertamento da consciência, nessa sucessão de diástoles e sístoles cósmicas. Esta é a lei eterna e justa, os maiores ensinam os menores, a escalarem a senda evolutiva divina, e que foi tão bem simbolizado para a mente humana na conhecida escada de Jacó bíblica, quando os anjos descem e sobem, comunicando a vontade e a sabedoria de Deus aos homens. Sob tal esquema elaborado pelo Criador, a consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e espaço para atuar noutras dimensões indescritíveis. Abrange, então, cada vez mais a magnificência do universo em si mesma e transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Então, belíssimo, né? Essa finalização do mestre Ramatiz. E também nós podemos encontrar uma referência bacana nos Lados de Capela, falando das 7 raças e 7 sub-raças, né? Que ocorre justamente dentro dos muitos planos, né? Descrito pelo mestre Ramatiz, de acordo com o que fora estudado, né, pelos Vedas, e que estamos chegando à conclusão, né, pela visão da astronomia. Quer dizer, essa data de 4 bilhões 360 milhões, que corresponderia então à expansão do universo numa,
entre aspas, simbólica inspiração de Brahman é realmente aquilo que aproximativamente, né, a ciência está chegando de que poderia corresponder, então, essa expansão do Big Bang, né, que a ciência estuda. Então, se houver alguma questão, estamos à disposição. Se houver alguma, né, querela, estamos à disposição também. O Clécio fez um comentário bem longo e foi embora. Eu acho que ele fez um comentário mesmo pra ver depois, né? Beleza. Mas dá para compartilhar ou comentar? Dá pra ler. Então lê. O Clécio fez um comentário. Ele disse: falando em filosofia, você traz para a conversa a ética. Ética é a relação do bem. Poderíamos supor que Deus, em seu princípio essencial, oportuniza a cada um de seus filhos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Essa liberdade que faz Deus estar sempre presente, pois se o homem faz a escolha de ausentar o bem de suas atitudes, é porque há a permissão do Pai para isso. Assim, cada um de nós terá o devido merecimento consequente dessa escolha. A religação a Deus só se dá verdadeiramente por espontaneidade, oferecida por essa liberdade de escolha. Daí está escrito uma caminhada, acho que cortou no meio a mensagem. Fiquem com Deus, terei que sair. Deus abençoe. Deus abençoe. E a Mara fez uma pergunta. Manda aí. A Mara perguntou: por que nos perdemos tanto de Deus dentro de nós? Por que o procuramos tanto fora de nós? Inclusive em estátuas e imagens. Mas não faço a menor ideia, é um negócio muito complicado. É da minha área, da religião. Aí sai da filosofia, entrou na ciência da religião. Você quer falar ou quer que eu responda? Eu posso falar desse complemento, né? Tá bom. Que, né, na área que eu estou estudando, né, de ciência da religião, uma das capacidades nossa humana que nos diferencia dos animais é justamente que a gente simboliza, né? Essa é a maior capacidade humana nossa que nos diferencia dos animais. E é isso a base da religião, os símbolos. Então, tudo isso são símbolos para a gente tentar interpretar essa questão de Deus, né? E aí tem religiões que acreditam que aquilo é realmente Deus, né? E tem religiões que entendem que aquilo é um processo para eu chegar ao que é realmente Deus, né? Que não é exatamente a imagem, o símbolo, mas que é a mais, né? Não é, eu tenho um símbolo que é uma placa, né? Para eu chegar no lugar que eu quero, né? Eu não posso ficar na placa, né? E as religiões são as placas, né? Que vão nos levar ao que realmente é Deus, né? Daí o tio Marcelo complementa. É isso aí mesmo, né? E, claro, a gente tem uma herança, né, Mara, judaico-cristã, que, na verdade, durante todo o período da nossa formação, da nossa geração, produziu uma influência muito grande na construção de uma imagem de Deus externo, né? O Deus, né, antropomórfico, né, quer dizer, né, um senhor com barba, né, bom, tarará, né? E aí, lógico, né, esse dualismo, né, porque imaginar Deus como um indivíduo, né, trata-se de um problema de ontologia e de lógica, porque o indivíduo não poderia ter criado o universal. O individual não cria o universal, só o universal pode criar o individual. O mais pode criar o menos, como nos ensina Humberto Roden, né? Como nos lembra Humberto Roden, né? Mas o menos não pode criar o mais, né? Então, esse caminhar, né, sociocultural da gente com um Deus sempre que está conosco, mas não faz parte de nós, né? Não é interno, não é imanente, como os filósofos definem, né? Claro, cria uma dificuldade muito grande, né, para a gente conseguir essa introspecção e essa vivência mais profunda com Deus. E aí o movimento espírita, o mestre Ramatiz, propõe exatamente isso. Por isso que a definição de Deus é a inteligência suprema do universo, né? Mas é muito abstrata. Pensa para você ver, a inteligência suprema do universo. Então,
o nosso irmão de índole católica, é muito abstrato isso. Entende? Então não é simples o cara saltar de um Deus ali individual, né, pessoal, para um Deus abstrato, né, um ser que criou todas as coisas, né, e que está em todas as coisas que criou, né, e que em certo sentido é todas as coisas que criou, né? Não no sentido próprio, mas em certo sentido é todas as coisas que criou. Então, então fica muito difícil esse salto. Então, quem vai para a doutrina espírita ou vai para uma religião de filosofia pesada, né, lógico, vai ter dificuldade, né, para encarar esse Deus mais abstrato. Esse Deus que se tornou, na verdade, a personificação da lei. Esse Deus abstrato que nós conhecemos também como lei, como ética, né? Então, não como pessoa. Embora a questão seja ampla, né, mas não dá para... Certo? Mais alguma questão? Tranquilo? Beleza. Então tá joia. Gente, quero agradecer então a oportunidade da gente estar aqui junto, né? Trocando essas ideias. Na verdade, né, é uma coisa que dá para a gente aí trocar ideia às 4, 5 horas, né? Tem muita coisa para discutir. Mas a ideia é a gente respeitar aí o horário, né? Então eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Então, como nos lembra os antigos pré-socráticos, Deus é o início de todas as coisas, Deus é o sustentáculo de todas as coisas e Deus é o termo final para qual convergem todas as coisas. E lembrar do nosso Mestre Jesus, que também no momento de inspiração nos lembrava exatamente isso, né? Que nós somos esta divindade e somos parte da emanação dessa divindade quando dizia, vós sois deuses. Todavia, é importante que nós entendamos que nós somos deuses como potencialidade, mas não deuses atuais. É claro que você não vai olhar para si mesmo e dizer assim, eu sou um perfeito Deus. Não, não é ainda, né? Mas você tem potencialidade de atingir a perfeição divina. Não no grau da perfeição divina, porque seria ilógico, né? Mas nós somos deuses potencialmente. Então, claro, o trabalho é grande e a doutrina, se você for olhar no livro dos Espíritos, né, como é que você conhece Deus? Seguindo a lei de Deus. O Espiritismo é muito claro. Como é que você tem uma experiência com Deus? Seguindo as leis de Deus, né? Então é isso aí. Então agradeço a todos. Grande abraço. Deus abençoe. O pessoal está lembrando da palavra namastê, né? O Deus que está em mim, Exato. saúde o Deus que está em você. Namastê. Fazer o encerramento. Fazer encerramento. Também. Quer que eu faça? Acho que eu falo bastante. Então tá bom. Muito bem. Então, nos conectando com toda a equipe espiritual. Vamos, em agradecimento, deixar nossas mais amorosas vibrações a ser levada por todo o nosso planeta Terra, tão necessitado de luz. Todos os países em conflitos, guerras, todas as pessoas que estão sofrendo pelo Covid, ou por ter adquirido ele, ou por um familiar, ou indiretamente por uma questão econômica, emocional. Vibramos por todas as pessoas que sofrem por obsessão, todos os nossos irmãos com desequilíbrio mental. Vibramos por todos os enfermos, todos os hospitais espirituais, em especial a todos os nomes que são colocados no grupo do Garfé Ramatiz, todos os seus familiares, todos os trabalhadores, familiares assistidos, familiares.
Pedimos licença para vibrar por os nossos familiares, amigos e até os nossos inimigos. E deixamos as vibrações ao plano espiritual a ser levado aos locais mais necessitados nesse instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que fiquemos todos com Deus, que possamos trazer esse nosso Deus mais presente. Agradecemos a presença de todos, presença virtual de todos, mesmo aqueles que não estão podendo ver agora, que vão ver depois na rede social. Agradecemos, desejamos boa semana a todos, lembrando, né, que a gente tem as vibrações, quarta, quinta e sexta, 8 horas da noite. Quem quiser pode estar junto com a gente nessa grande vibração, né, para o Covid, para as pessoas que estão sofrendo, né, e estaremos juntos. Deus abençoar na próxima segunda. Muito obrigada. Namastê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, Fê. Boa noite. Boa noite.